Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais uma aula do projeto e a aula de hoje é sobre Revolução Russa. Vamos lá. Bom, no começo do século XX, a Rússia era um país muito atrasado economicamente falando. Ela não tinha muitas indústrias, muitas fábricas, ela não tinha passado pela segunda revolução industrial. Cerca de 80% da sua economia era totalmente baseada na agricultura. E isso acarretava em muitas coisas. Por exemplo, os trabalhadores russos, eles eram extremamente explorados, a maioria, imensa maioria, muito pobre, realmente miserável, muitas vezes não tinham o que comer. Correto? E pagavam muitos impostos para manter o regime czarista. E o que era o regime czarista? Ele era o regime imperial russo, era quem comandava a Rússia na época, era o imperador, era o Império Russo. O último czar foi o Nicolau II. Bom, já depois que demos esse contexto, falamos sobre como era a Rússia nesse começo do século XX, vamos analisar a situação um pouco mais a fundo. Bom, em 1905, ocorreu o que a gente chama de... seria um ponto de mudança pró-revolução. Como assim, Pedro? Bom, tiveram dois episódios em 1905 que contribuíram demais para a Revolução Russa. O primeiro ficou conhecido como Domingo Sangrento, que foi uma manifestação na cidade de São Petersburgo, que eles estavam lá pedindo mais direitos, mais condições de vida para o czar, e as tropas imperiais combateram os manifestantes com muita brutalidade e acabou gerando muitas mortes, enfim, por isso que ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o encouraçado Potemkin, que foi uma revolta dos marinheiros que teve num navio de guerra, o Potemkin, né? E também foi muito importante para que pudesse ter todo esse ar de revolução, enfim. Cabe a gente falar de uma coisa extremamente importante também, que são os sovietes, que foram a organização de trabalhadores russos. E com os sovietes, cara, eu vou tentar elucidar, pode ser como uma grande organização de bairro, sabe? Aqueles clubes de bairro, assim, os moradores se juntam para decidir as coisas. Seria mais ou menos isso, só que muito maior, né? Numa esfera muito maior, questão de pessoas mesmo. E os sovietes, eles foram muito úteis para que os trabalhadores chegassem ao poder em muitas fábricas, pudessem olhar os sovietes como uma forma de chegar realmente a ter condições mais dignas para conseguir sobreviver. Bom, os sovietes, eles acabaram sendo perseguidos e acarretou na criação da Duma, que foi um órgão literalmente ele foi ligado, né, com o Império, com o alto comando do Império Russo, com o czar, só que ele não era um órgão que podia decidir alguma coisa. Ele apenas era para ser consultado quando fosse ser tomada alguma decisão. Por exemplo, o imperador chegava e falava: ó, Duma, a gente vai fazer tal coisa, ok? E a Duma falava: cara, eu não concordo com isso. O imperador: ó, infelizmente eu não vou poder fazer nada, vocês não concordam, só que isso vai acontecer. Isso quer dizer que eles não tinham esse poder de poder barrar alguma coisa, né? Enfim, nesse momento tinham dois grandes grupos que queriam a saída do czar do poder. Os bolcheviques, que era a galera mais à esquerda, ligada com Lenin, e os mencheviques, que era a galera mais à direita, correto? E em 1917 aconteceu. Em fevereiro de 1917 aconteceu. A revolução, os bolcheviques chegaram ao poder? Não, ainda não. Em fevereiro de 1917, os mencheviques chegaram ao poder. Com a Revolução Menchevique. Eles chegaram ao poder, destituíram o czar e começaram o que a gente chama de governo provisório. E os mencheviques, eles chegaram para fazer uma república liberal, assim, então eles tiveram algumas decisões que os bolcheviques não concordavam. E os bolcheviques continuaram a ser oposição. E nesse momento, pouquinho tempo depois, em abril, o Lenin lança as Teses de Abril. Teses de Abril. Paz, terra e pão. O que significava paz? O Lenin falava: temos que sair da Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que nessa época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e os mencheviques estavam com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lenin falava: temos que sair da Primeira Guerra Mundial. Isso significava paz. Terra, todo mundo ia ter lugar para trabalhar. E pão, ninguém mais ia morrer de fome. Isso para os trabalhadores foi música para os ouvidos.
E nesse momento, os sovietes, eles tinham voltado e voltado com muita força. E os bolcheviques comandavam a maioria dos sovietes, eles eram extremamente influentes. Então, o que a gente tinha nesse momento? Os bolcheviques comandando os sovietes e o governo provisório, o governo central, era dos mencheviques. E aí Lenin fala, todo o poder aos sovietes. Ele sabia que o que realmente ia comandar a Rússia seriam os trabalhadores, que estavam concentrados nos sovietes. Então ele fala, todo o poder aos sovietes. Aí, em outubro de 1917, acontece a Revolução Bolchevique e Vladimir Lenin chega ao poder. Bom, depois tem a formação da União Soviética, a morte do Lenin, o Stalin chegando ao poder, mas isso é conversa para outros capítulos. Bom, galera, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu tô muito feliz de vocês terem ficado. Significa muito pra mim que vocês aprendam, que vocês consigam ver e falar, pô, nossa, é verdade, isso aqui faz sentido, enfim. Prazer imenso estar com vocês e até a próxima.